O Triângulo das Bermudas foi por muitos anos um lugar de grande mistério, onde barcos, navios e aviões sumiam sem deixar nenhum registro. As histórias a respeito desse lugar ficaram muito famosas nos anos 70 e 80, principalmente após o lançamento do livro chamado O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, em 1974. Nesse livro são relatadas muitas histórias sinistras e tentativas esdrúxulas de explicação para certos acontecimentos teoricamente inexplicáveis. Mas o livro de Berlitz apenas popularizou lendas sobre esse local, pois misturava fatos com claras invenções literárias do autor, com o intuito de vender mais livros. Mas de onde ele tirou suas ideias? Hoje, vamos conhecer a primeira história de desaparecimento no Triângulo das Bermudas a ter uma grande repercussão e que inspirou o início das pesquisas dos entusiastas do tema: o desaparecimento do voo 19. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Era a tarde do dia 5 de dezembro de 1945, quando uma esquadrilha de 5 aviões Grumman TBF Avenger decolou da base de Fort Lauderdale para uma operação de treinamento. Seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes. Em cada avião estavam 3 homens: o piloto, o radiooperador e o artilheiro. Apenas em uma aeronave haviam só 2 pessoas, um piloto e um artilheiro. Ao todo, 14 homens decolaram da base aeronaval de Fort Lauderdale naquela tarde, que, segundo relatos, estava ensolarada. Aproximadamente 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação, o capitão Charles Carroll Taylor, entra em contato com a base para dizer que estavam perdidos. Alguns minutos depois, a base também registrou uma conversa por rádio entre o comandante Taylor e outro piloto da Marinha, o tenente Robert Cox, que estava voando próximo, mas não fazia parte da operação. O tenente Cox tentou ajudar Taylor a se localizar, mas a comunicação entre eles foi ficando cada vez pior e às 19h04, Cox teve o último contato com o voo 19. Cox queria ir ao encontro do voo 19 para resgatá-los, pois acreditava saber onde eles estavam. Mas a base de Fort Lauderdale não autorizou e recomendou que abandonasse a área. Após isso, o voo 19 nunca mais foi contatado e nem mesmo localizado. Era como se tivesse evaporado no ar ou sumido de nossa realidade. A base de Fort Lauderdale decide então enviar ao local onde houve o último contato com o voo 19 um hidroavião modelo PBM Mariner, com uma tripulação de 13 homens, na esperança de localizar a esquadrilha ainda no ar ou, na pior das hipóteses, localizar os destroços de um acidente. No entanto, menos de meia hora depois da decolagem, tendo o PBM avisado a torre que estavam se aproximando da última posição conhecida do voo 19, o hidroavião também desapareceu dos radares. Nesse momento, as buscas pelos 6 aviões e os 27 homens foi intensificada. A Marinha colocou em operação 248 aviões e 18 navios para cobrir uma área de 520 mil km² de buscas. Mesmo com todo esse aparato em mobilização, os destroços dos 6 aviões jamais foram encontrados. Teria sido uma grande coincidência a esquadrilha de 5 aviões mais o hidroavião de resgate terem desaparecido sem deixar rastros no mesmo local, ou havia algo de estranho e inexplicável acontecendo naquela região? Foi nesse momento que começaram as especulações. A primeira pergunta que começou a ser feita foi: como um tenente com grande experiência de voo pode ter se perdido em um exercício básico de treinamento? O tenente Charles Carroll Taylor, que liderava a esquadrilha do voo 19, tinha cerca de 2.500 horas de voo, das quais a maioria em aviões do tipo Grumman Avenger. Seus cadetes tinham cada um 300 horas de voo no total, sendo 60 horas nos Avengers,
Ou seja, não era nenhum novato que estava comandando a operação e mesmo os cadetes já tinham alguma experiência, afinal, estariam se formando em poucos dias. Outra questão que surgiu foi: como eles conseguiram se perder em um exercício de rotina em um dia ensolarado? Muitos dos relatos a respeito desse incidente afirmavam que o dia estava muito bonito e muito bom para o exercício de voo. Então não fazia sentido eles terem se perdido no ar sem nenhuma condição adversa. E uma terceira questão intrigava ainda mais os investigadores. Como que o hidroavião de resgate também desapareceu na mesma região sem que nenhum dos aviões deixasse nenhum vestígio, mesmo após incessantes buscas? Sem ter acesso aos relatórios de investigação da Marinha, as pessoas começaram a especular e tentar responder essas perguntas com suas próprias hipóteses, mesmo sem saber exatamente o que havia acontecido naquele 5 de dezembro de 1945. E assim surge a versão mais popular dessa história, que vou reproduzir agora. A versão popular dessa história, que eu retirei da revista Naval Aviation News, de junho de 1973, provavelmente a versão que Berlitz se baseou para colocar em seu livro, é mais ou menos assim. 5 Avengers estão no ar às 14 horas de um dia ensolarado. A missão é uma patrulha de rotina de 2 horas de Fort Lauderdale, Flórida, para o leste, por 150 milhas, ao norte por 40 milhas e em seguida retorno à base. Todos os 5 pilotos são aviadores altamente experientes e todas as aeronaves foram cuidadosamente verificadas antes da decolagem. O tempo ao longo da rota é relatado como excelente, um típico dia ensolarado da Flórida. O voo continua. Às 15 horas e 45 minutos, a torre de Fort Lauderdale recebe um chamado do voo, mas em vez de solicitar instruções de pouso, o líder do voo parece confuso e preocupado. "Não consigo ver a terra", ele desabafa. "Parece que estamos fora do curso." "Qual é a sua posição?" a torre pergunta. Alguns momentos de silêncio. O pessoal da torre aperta os olhos contra a luz do sol da tarde clara da Flórida. Nenhum sinal do voo. "Não podemos ter certeza de onde estamos", anuncia o líder do voo. "Repito, não consigo ver a terra." O contato com o voo é perdido por cerca de 10 minutos e então é retomado. Mas não é a voz do líder do voo. Em vez disso, as vozes das tripulações são ouvidas, parecendo confusas e desorientadas. Parecem mais como um bando de escoteiros perdidos na floresta do que aviadores experientes voando em tempo claro. "Não conseguimos encontrar o oeste. Tudo está errado. Não podemos ter certeza de nenhuma direção. Tudo parece estranho, até o oceano." Outro atraso, e então o operador da torre fica sabendo, para sua surpresa, que o líder entregou seu comando a outro piloto, sem motivo aparente. 20 minutos depois, o novo líder chama a torre. Sua voz é trêmula e está beirando a histeria. "Não podemos dizer onde estamos. Tudo está... Não conseguimos decifrar nada. Achamos que podemos estar cerca de 225 milhas a nordeste da base." Por alguns instantes, o piloto divaga incoerentemente antes de pronunciar as últimas palavras ouvidas no voo 19. "Parece que estamos entrando em águas brancas. Estamos completamente perdidos." Este seria um relato extraordinário se fosse o que realmente aconteceu. A mesma revista, Naval Aviation News, que traz o relato que ficou popularmente conhecido, também fornece uma análise dos relatórios, onde podemos ver uma grande diferença entre esse relato popular e o que está nos relatórios oficiais. Primeiro, o exercício de voo não era uma patrulha de rotina, como diz o relato, mas sim um exercício de bombardeio. Mas isso não explica muita coisa, a não ser o fato do relato já começar com um erro, típico de quem não sabe o que realmente aconteceu. Segundo, e já mais importante, as conversas que aparecem no relato não existem, e o comandante do voo não entrega sem mais nem menos o comando a um piloto estudante, como faz parecer o relato popular. Os relatórios oficiais dizem o seguinte: por volta das 15 horas e 40 minutos, um homem começa a transmitir um chamado por rádio que é ouvido por um dos pilotos estudantes, chamado Powers. O homem diz que captou uma conversa em que parecia que havia aviões ou barcos perdidos e então perguntou a Powers o que estava acontecendo e o que sua bússola lia. Nesse momento, Powers responde:
Não sei onde estamos. Devemos ter nos perdido depois daquela última curva. O homem que entrou em contato com Powers era um instrutor de voo que estava voando nas proximidades. Ao ouvir a resposta de Powers, ele informou a Fort Lauderdale que um barco ou alguns aviões estavam perdidos. O diálogo entre o FT-74 e Powers foi o que segue. Este é o FT-74, avião ou barco que chama Powers. Identifique-se para que alguém possa ajudá-lo. Não obteve resposta, mas ouviu uma voz perguntar aos outros se havia alguma sugestão. O FT-74 tentou novamente e a voz foi identificada como FT-28. FT-28, este é o FT-74. Qual é o seu problema? Resposta: ambas as bússolas estão apagadas e estou tentando encontrar Fort Lauderdale, Flórida. Estou em terra firme, mas está quebrada. Tenho certeza de que estou nas Ilhas Keys, mas não sei a que distância e como chegar a Fort Lauderdale. As Keys? Ambas as bússolas apagadas? O FT-74 fez uma pausa e disse ao FT-28 para colocar o sol em sua asa de bombordo, lado esquerdo do avião, se ele estivesse sobre as Ilhas Keys, e voar pela costa acima até chegar a Miami, pois Fort Lauderdale ficava 20 milhas adiante, seu primeiro porto depois de Miami. O FT-28 parecia confuso, e nesse caso isso realmente era estranho. Qual é a sua altitude atual? Vou voar para o sul e encontrar você. O FT-28 respondeu. Eu não sei onde estou agora. Estou a 2.300 pés. Não venha atrás de mim. Mas o FT-74 não ficou convencido. Você está às 11 horas. Vou me encontrar com você de qualquer maneira. Minutos depois, o FT-28 respondeu novamente. Acabamos de passar por uma pequena ilha. Não temos outra terra à vista. Nesse momento, o FT-74 começa a ficar com sérias dúvidas se o FT-28 sabia realmente onde estava. Como ele poderia não avistar mais nenhuma ilha e ter passado pelo Golfo da Flórida? O FT-28 voltou a responder após algum tempo. Você pode pedir para Miami ou alguém ligar ao radar e nos pegar? Parece que não estamos indo muito longe. Na segunda perna achei que eles estavam errando, então assumi e estava voando de volta para a posição certa. Mas tenho certeza agora que nenhuma das minhas bússolas está funcionando. O FT-74 respondeu. Você não pode esperar chegar aqui em 10 minutos. Você tem uma cabeça de 30 a 35 nós ou vento cruzado. Ligue o equipamento IFF de emergência. Ou já está com ele ligado? O FT-28 respondeu que não. Nesse momento podemos perceber que quem responde como FT-28 é o Tenente Taylor. Às 16 horas, o FT-74 escuta o FT-28 relatar estar com pouca visibilidade, o que ele achou estranho, pois na costa a visibilidade estava boa. Eles não pareciam estar exatamente na mesma região. Às 16 horas e 28 minutos, a base solicita que o FT-28 passe o comando para outra aeronave que esteja com sua bússola funcionando corretamente. Mas parece que isso nunca aconteceu. Nesse momento, o FT-74 já não conseguia mais contato com o voo 19. Aparentemente, estavam se afastando um do outro, como se voassem em direções opostas. Às 16 horas e 56 minutos, o FT-28 não atendeu ao pedido para ligar seus equipamentos de rastreio e localização. 7 minutos depois, ele deu comando para que o voo mudasse de direção. Mude o curso para 90 graus por 10 minutos. Ao mesmo tempo, 2 cadetes foram ouvidos conversando. Droga, se pudéssemos voar para o oeste, chegaríamos em casa. Vá para o oeste, droga. O Tenente Taylor continuou mudando de direção mais algumas vezes, parecendo não saber realmente onde estava. Enquanto ele acreditava que estavam sobre o Golfo do México, os cadetes visivelmente percebiam que estavam sobre o Atlântico. Após uma última manobra, o tenente diz: Vamos virar 270 graus até chegarmos à praia ou ficarmos sem gasolina. Enquanto isso, a estação meteorológica de Palm Beach estava relatando mau tempo sobre as Bahamas, com céu nublado, teto bastante baixo e pouca visibilidade, apesar de Fort Lauderdale ainda estar ensolarado. Se os cadetes estavam certos e a esquadrilha estava sobre o Atlântico, então eles estariam sob mau tempo em poucos minutos.
algumas mensagens distorcidas ainda chegavam do FT-28 e a última frase captada pela base foi: "Todos os aviões fecham bem. Teremos que cavar, a menos que chegue à terra. Quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos." Essa última mensagem parece ser a chave de todo o mistério. Então vamos tentar entender melhor o que aconteceu e o que ficou de fora do relato popular. Algo que raramente é mencionado nos relatos populares sobre esse caso é que o voo estava marcado para as 13 horas e 45 minutos. Mas como o instrutor não havia chegado com a antecedência necessária, eles adiaram para as 14 horas. Às 13 horas e 15 minutos, o tenente Taylor pediu para o oficial responsável dispensa do treinamento, o que lhe foi negado. Não se sabe ao certo o motivo do pedido, mas especula-se que de alguma forma o tenente não estava se sentindo bem para voar. Por isso, chegou atrasado e pediu dispensa do seu treinamento. O que talvez explique sua confusão mental no ar, seu comportamento estranho sem saber exatamente para onde ir e o que fazer quando perceberam que estavam perdidos. Outra omissão nos relatos populares é o fato de Taylor, apesar de experiente, era novo em Fort Lauderdale e nunca havia sobrevoado aquela área. Nesse sentido, conseguimos entender que os cadetes acabaram obedecendo a ordem de seu superior, mesmo percebendo que ele estava errado. Acabaram fazendo zigue-zague sem parar até o tenente decidir por uma rota que os levava diretamente para o meio do Oceano Atlântico, onde a boa visibilidade e a luz diurna começaram a ser substituídas por rajadas de chuva, turbulência e a escuridão da noite de inverno. Ao se deparar com esse clima sombrio e perceber que talvez nunca alcançasse a praia, o tenente bolou seu plano final, que fica claro com seu último comando captado pelo rádio. Quando qualquer aeronave reduzisse para 10 galões de combustível, todos eles fariam o fosso juntos, ou seja, fariam um mergulho final nas águas geladas do Atlântico. Mas vocês ainda devem estar se perguntando, e o hidroavião que também sumiu? Um navio-tanque chamado SS Gaines Mills estava navegando na costa da Flórida quando às 19 horas e 50 minutos enviou uma mensagem para a guarda costeira. Os tripulantes do navio viram uma grande explosão no céu que permaneceu queimando por 10 minutos. E que nesse momento estavam passando por uma grande poça de óleo sobre o mar. E o local da explosão, relatado pelo SS Gaines, era exatamente o mesmo local onde o hidroavião PBM, que era conhecido como tanque de combustível voador, havia desaparecido do radar. Um local conhecido por suas fortes correntes marítimas e mar agitado. Não foi nenhuma surpresa para os oficiais que o tal tanque voador tivesse explodido no ar. No fim das contas, o que podemos afirmar após conhecermos esses relatos é que uma história bem contada pode criar ou desmistificar muitos mistérios. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!